Bom, então aqui, galera, o que aconteceu foi o seguinte. Nesse notebook, eu estava testando o Pop OS, né? E então, tá, instalou certinho, etc. Só que o problema é que ele estava com um consumo constante de 2.7 GB desde o boot. Chama-se consumo em idle, né? Então, sei lá, eu fiquei um pouco decepcionado, muito consumo, porque eu só tenho 6 GB, então 2.7, basicamente metade da minha memória disponível, né? Só para manter o sistema aberto. Então, por exemplo, se eu for abrir um navegador ou qualquer outro software, sobra menos memória para mim. Então, eu fiz alguns testes. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o próprio Pop! OS e instalar a interface Visual LXDE, que é essa aqui que eu estou usando agora, né? Mantendo o Pop! OS. Então, com isso eu consegui reduzir o consumo de 2.7 para 1.5 GB, que já melhorou bastante, ou seja, reduziu 1 GB de consumo, né, só por trocar a interface visual. O problema é que alguns recursos do Pop pararam de funcionar, porque ele foi projetado para usar o Gnome e tal, então daí trocando a interface visual teve algumas coisas que ficaram esquisitas, não estavam funcionando muito bem. E aí, em vez de tentar entender o que estava acontecendo e resolver, eu decidi baixar o Lubuntu, né, que é uma distribuição feita especificamente para LXDE. Deixa eu só pegar aqui. Não é Superfat, é Neofat. Superfat, de onde que eu tirei essa, né? É Superfat, é. Então aqui, ó, tô usando o Xubuntu na versão mais recente que tem disponível e tal. E tô com um consumo de 758 megas. É um consumo impressionante para uma máquina simples. Por exemplo, esse laptop aqui é um Celeron 3855 1.6 GHz de clock dual core e com vídeo integrado HD Graphics 510. É um computador muito simples. Esse computador aqui passaria muito mal se eu fosse tentar, por exemplo, rodar um Windows 10 ou 11 nele, especificamente pela questão do processador ser bem simples, mas também por causa da memória que é limitada. Eu tenho só 6 GB disponíveis. E só no Windows 11, por exemplo, abrindo ali já vai ficar em 3.7, 4 GB de consumo, né? Só com o sistema operacional. A hora de abrir um navegador, alguma coisinha, ia ficar bem sobrecarregado. Então aqui, 758 MB de RAM usados para manter o sistema. É bem simples, né? Bem simples aqui o sistema, mas extremamente eficiente. Assim, essa navegação aqui tá maravilhosa. Inclusive, tem um companheiro meu que tem um computadorzinho também simples, né? Que o familiar dele usa só para fins de estudo. A gente tinha colocado uma distribuição de Linux e nós tínhamos colocado na época o Mint, e ainda tá com o Mint, já faz mais de ano, porque realmente é um sistema que não dá problema, né? Você deixa ele funcionando e tal. Dificilmente o usuário vai ter um crash na máquina e tal, principalmente se for uma distribuição mais sólida, por exemplo, o Mint. Mas eu acho que vai valer a pena usar aqui o Lubuntu, eu vou recomendar isso. Na próxima vez que conversar com os colegas meus, vou sugerir essa mudança. Porque também se trata de um laptop bem simplesinho. O dessa pessoa, se não me engano, era só 4 GB, inclusive. Também era um Celeron. Bem simples mesmo. E o Mint, ele fica com 1.2, 1.3 GB de consumo de memória, né, em idle. Ah tá, eu esqueci de abrir o navegador. Aqui é um pouquinho diferente e tal, né, do que eu costumo usar no, por exemplo, no meu PC, pro meu uso quando eu tô usando pra mim, né, jogar e tal. Geralmente é o CatOS com KDE ou o Nobara também com KDE. Mas gostei muito aqui dessa leveza. Abrir, por exemplo, o YouTube assim, com essa velocidade, eu acho que um pouco aqui é a conexão de internet que tá fazendo ele ficar um pouco lento. Olha isso. Deixa eu tá aqui com o sinal bem baixinho, vamos trocar aqui para outra. Eu percebo às vezes que usar a rede 2.4 aqui ela vai pegar um pouquinho melhor, porque a 5, embora ela transfira mais rápido. Eita, aqui eu tô conectando em algum vizinho. Embora os 5 GHz transfira mais dados assim mais rápido, a potência do sinal ela perde um pouquinho em comparação com o 2.4. Aqui ele tem menos velocidade de tráfego, mas ele é mais estável.
Então acho que vai rodar melhorzinho, vamos ver. Vamos pegar aqui o meu próprio canalzinho terminal. Vai achar alguma coisa provavelmente, né? Tá aqui. O videozinho do Pop OS. Que bacaninha, né? Quando eu testei o Pop, mas não é bem o que eu queria agora. Mega Drive, clonezinho, esse clone muito legal. Enfim, besteira eu abrir meu próprio vídeo e tal, mas é mais pra deixar alguma coisinha aqui. Vamos ver aqui. Ele tá 360, mas nós queremos aumentar a qualidade, né? Vou pôr em 720p porque a resolução do monitor é 720p. Não sei se vai fazer muito sentido eu deixar muito mais que isso aqui, né? Aí, ó, que belezinha. Bonito, bom. Muito bom. Então assim, ele tá funcionando super bem. Eu já tenho notícia política aqui. Que belezoca. Aí, ó. Então, para uma navegação simples, tá super 10, né? E tá bem fluido, a troca de aba e tal, etc. Aqui eu já baixei um Lutris. Pelo seguinte, não é que eu vá planejar jogar nesse laptop, porque, inclusive, por exemplo, assim, eu comprei um... Como é que chama? Aqueles videogames portáteis, né? E eu comprei um SF2000 que tá funcionando super bem. Então, por exemplo, deixa eu pegar ele. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu comprei esse consolezinho aqui, que roda muito bem os jogos que eu quero. Arcade, Mega Drive, Super Nintendo são as plataformas que eu gosto. Então, por exemplo, se eu tiver que levar o laptop para algum lugar, etc., não vai ser para jogar. Vai ser para mim usar o navegador, fazer alguma pesquisa, alguma outra coisa, né? Para jogar, posso jogar aqui. Super 10, muito bacana. Adorei a qualidade da tela. Fui fazendo merchandising do videogame no meio aqui do nada. Mas é mais para dizer, aqui, embora ele rode alguns emuladores, etc., não é o que eu planejo fazer, não tenho essa ideia. Mas até posso testar, porque eu acredito assim que com esse desempenho, emulador, por exemplo, de PlayStation 1, plataformas ali de menor, mais simples no caso, né, que não precisam de tanto hardware, vão rodar bem. Claro, PlayStation 12, etc., não, provavelmente não vai rodar. Mas um PlayStation 1, Fliperama, Super Nintendo, Mega Drive, etc., vai rodar aqui também. Mas não é o que eu quero fazer. Baixei o OBS, deve estar em multimídia, tá aqui. Porque eu uso o recurso de câmera, né? Então, por exemplo, quando eu estiver precisando usar o recurso de câmera dele, câmera virtual, fica aqui. Só para gravação, eu não falei transmissão, já vou deixar até aqui meio configuradinho. A resolução aqui ele tá, né, no 760, mas vamos deixar em 1080. Vai fazer aqui os ajustes e tal. Eu usei também já esse notebookzinho aqui, ainda quando ele estava com o CatOS. O CatOS estava com um consumo de 1.5 GHz em idle, né? Que seria assim, consumo básico, tal, 1.5 GB de RAM. Prefiro 1000 vezes esse aqui. Com 700 MB, né? Que aí sobra bastante. Quanto menos, melhor, né? Consumo. Daí fica aqui. Vamos lá. Tá com o microfone estourado aqui, que acho que ele tem um microfone próprio dele. Como eu tô falando perto aqui, não tô capturando nele, né? Mas ele tá captando. É isso aí. Vamos pegar aqui saída, avançado, gravação. Faixas de áudio eu gosto de usar 3 na verdade, mas aqui dá para deixar só com 2, porque eu não vou
usar ele como principal, né? Só eventualmente caso precise. Encoder X264 já está certo. Taxa de bits dá para subir para 9.000. O resto aqui geralmente eu não altero. Aí não tem muito mais que isso aqui que eu queira mexer agora. É isso aí. Só por curiosidade eu quero ver aqui como é que tá esse consumo. Vamos ver. OBS aberto, Lutris aberto. Vai estar um consumo maior, porque o Lutris eu sei que só o Lutris estando aberto já aumenta. Eu vou abrir um navegador também, né? E vou deixar transmitindo um vídeo para mim ver ao vivinho aqui como é que vai estar. Eu posso abrir o monitor do próprio sistema, né? Mas eu vou dar um Nelfat ali só para pegar no ato ali. Nossa, abriu 2 YouTube, quero um só. Mesmo no meu PC principal eu não costumo ficar com milhares de abas abertas. Umas 2, 3 abas. Vamos deixar aqui um Fireplace rodando, só porque sim. E realmente deixar aqui na rede de 2.4 ficou um pouco melhor, né? Tá. Abrir em dobro, quero um só. Tá. Lutris OBS, vamos lá. Não. 2 GB, gente, pelo amor de Deus. Excepcional, não é? Excepcional, sinceramente gostei demais. Tá muito bom isso aqui, cara. Para deixar, por exemplo, nossa, bom. Foi fechado inesperadamente. Tá, fechou o Lutris, né? Sei, foi antes. Acho que na hora que atualizou, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. Eu vou pôr o OBS para capturar. Eu vou pegar aqui esse OBS. Captura de tela. Vou pôr para iniciar uma gravação, depois eu apago, né? Mas vamos ver como é que tá o consumo de recurso enquanto, por exemplo, ele captura a tela, como se eu estivesse capturando nesse notebook. Tô com o Lutris aberto e tal. Continua fluido pra caramba a navegaçãozinha. Cara, eu acho que eu achei o sistema mesmo para esse laptop, hein? De verdade, eu acho que todo o notebook mais antigo que eu pegar para dar uso para ele, vou priorizar esse sistema, porque 700 MB assim, de consumo é algo que eu conseguiria, por exemplo, suprir com 2 GB se eu tivesse só isso, né, de recurso. E vamos pegar aqui o sistema gerenciador de tarefas, vamos dar uma olhada como é que tá aqui o consumo de CPU. Ó, rodando YouTube, gravando a tela, eu estou usando 2.2 GB. Isso aqui é fenomenal, gostei demais. CPU está em uso 70%. Por que está em 70%? Porque o OBS ele está capturando a tela usando principalmente o CPU, né, para fazer a gravação. Então ele consome mais. Inclusive se eu vier aqui, aí ó, pode perceber que o OBS é responsável pela maior parte do consumo. Em seguida nós temos o Firefox, que fica oscilando, né? 8, 15, 7. Porque é um vídeo bem simples que eu tô passando, né? Uma lareira, tá. Já posso parar a gravação. Eu deixei gravando só mesmo para testar o consumo. Olha, sinceramente, fascinante. Já posso fechar o OBS. O Lutris estava aberto aqui o tempo todo, né? Para adicionar, etc. Vamos ver. Provavelmente ele salva aqui, né? Tá aqui. Salvou o vídeo. Vamos pôr para executar. Vou fechar. Ele realmente está capturando o áudio aqui. Pegou super estourado, assim como ele estava demonstrando ali aquele vermelho. Tudo que eu falei pegou aqui, mas... Nossa! Mas a qualidade da gravação não tá boa, não. Só que isso aqui não é culpa do... Não é culpa do computador. Isso aqui é configuração. Faltou alguma coisa. Vamos abrir aqui pelo VLC. Mas mesma coisa, não vai mudar nada, né? É. Péssimo. Pegou uma péssima resolução aqui.
pode até deletar. Depois eu configuro aqui, né, e tal. Enfim, de toda a forma, tá fantástico aqui. Gostei bastante aqui do centro de aplicativos do Lubuntu, tranquilo. O que eu precisei estava aqui, né? Foi o OBS e o Discord. Não vou pôr Steam aqui, não tem necessidade, não vai ser usado isso. Pus o FileZilla, porque é algo que de vez em quando eu uso para transferir arquivos. Nossa, impressionantemente rápido para abrir aqui. Gostei, cara, gostei muito do Lubuntu. Tô absurdamente impressionado. Vamos abrir aqui um LibreOffice Calc e ver quanto tempo ele abre. O tempo de boot dele tá bem legal também, porque ele tá usando um HD bem simples, né? Aquele 5400 RPM, é o mais básico. Abriu relativamente rápido aqui uma planilha nova, né? Provavelmente, vamos tirar aqui meus artigos aqui. Provavelmente se eu fosse abrir uma planilha com dados, ela ia demorar um pouquinho mais. Mas não é nada de outro mundo, né? Porque aqui, lembrando, estamos falando de um laptop bem simples, não é um laptop para desempenho, né? Um laptop tranquilinho. Show de bola. Jamais que eu tive essa agilidade com os outros sistemas. Então lembrando, o que eu usei de começo? Primeiramente, testei o Nobara, ficou muito pesado, tirei o Nobara. Pus o CatchOS usando o KDE como interface, consumo de 1.5, 1.7 GB em idle. Tentei usar o PopOS, porque eu quis testar, vi muitas pessoas falando super bem, quis testar. Ficou com consumo de 2.7 GB em idle. Não serviu para mim. E aí pus o Lubuntu. O Lubuntu vai ficar agora. Não penso em tirar, a não ser que fosse para pôr algo ainda mais simples. Porém, só que eu acho que não vai compensar eu pôr algo mais simples do que isso. Não vai mesmo. Agora tá 855. Provavelmente ficou algo rodando aí em segundo plano por causa das coisas que eu abri. Tá aqui, ó. Deve ter alguma coisinha aí junto. Mas enfim, 800 MB de consumo não é nada mesmo. Posso até olhar aqui no gerenciador de tarefas, pescar aqui o que está consumindo, né? Tá, esse aqui ficou consumindo aqui, né? Ó. Bora. Matar. Se quiser abrir de novo, abre. Tranquilo. Mas enfim, e é isso aí. Dá até pra pôr um papelzinho de parede mais legalzinho e tal. Isso não vai afetar muito o meu uso. Pode ficar simples assim também, não me importo. Esse laptop aqui é usado para poucas coisas. Geralmente quando eu quero assistir ele, eu tô usando, né? Esse aqui é meu particularzinho. Tô gostando muito. Posso até mostrar aqui como que ele tá, né? Posso gravar e mostrar. Ele tá muito bem conservado. Tá extremamente bonito. Sem nenhum rachado, nenhum trincado. O plástico parece novo. A tela tá impecável. Ele é bem simples, mas ele tá muito bonito. Realmente, geralmente os notebooks mais simples assim se terminam todos detonados, sem tela, com trincado, com dobradiça caindo para fora. Isso aqui tá relativamente bom. Mas é isso aí, não tem muito mais que isso. Demonstrei aqui as coisas que eu queria, comentei um pouquinho. Então fica essa minha recomendação, de verdade, né? Se alguém tiver a necessidade de dar uma sobrevida para um notebook ou um computadorzinho mais simples, eu realmente recomendo esse sistema aqui como forma, né, de fazer esse uso. Tá super bacana. Por curiosidade, eu testei o Minecraft aqui nessa maquininha, rodou. Minha família tem muitas crianças que gostam de jogar. Então, é isso aí, né? Em resumo, não tem muito mais o que se dizer. É isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Nutris. Referências. Runners. Eu poderia tentar colocar uns runners para rodar. O que eu poderia tentar botar aqui? Posso tentar rodar algum jogo aí, ver o que roda nesse notebook, mas não é a minha prioridade. Realmente eu tenho outros recursos, outras máquinas, outros consoles para isso, né? Beleza, galera? Valeu e fica aí agora.
essa máquina realmente, cara, é a coisa mais bonita que eu já vi recentemente. Estou muito contente. 839 MB de consumo tá muito legal. Bem leve mesmo. Valeu, pessoal. Um grande abraço.